Olá, prudente! Bem-vindo ao nosso vídeo de hoje. O personagem que vamos explorar tem uma das histórias mais fascinantes e misteriosas da Bíblia, Enoque. Embora seja um personagem relativamente desconhecido para muitos, sua vida e seu destino são repletos de lições profundas e significados que atravessam os séculos. Neste vídeo, vamos entender quem foi Enoque, os feitos que marcaram sua vida, o enigma de seu destino e o impacto que ele teve na tradição bíblica, além de falar sobre o famoso livro de Enoque. Prepare-se para uma jornada cheia de mistérios e descobertas. Enoque é uma figura que aparece no livro de Gênesis, especificamente em Gênesis 5. Ele é descrito como o sétimo homem desde Adão e pertence à linha de Sete, filho de Adão e Eva. Enoque era filho de Jared e pai de Matusalém, que, como muitos sabem, foi o homem que viveu mais tempo na história bíblica, com 969 anos. Enoque viveu apenas 365 anos, o que é significativamente mais curto se comparado com os outros patriarcas daquela época, como Matusalém, que viveu 969 anos, ou Adão, que viveu 930 anos. Essa diferença de tempo pode parecer pequena, mas há algo muito singular sobre a vida de Enoque que nos chama a atenção. Em Gênesis 5:24, lemos algo impressionante sobre Enoque. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o tomou para si. Esta frase, embora simples, carrega um significado profundo. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, isso sugere uma relação íntima e contínua com o Criador. Não se trata apenas de obedecer a Deus, mas de viver em sintonia com Ele, de ter uma comunhão diária, uma relação profunda que ia além das práticas religiosas e se refletia em sua vida cotidiana. Essa expressão andar com Deus é única. Outros homens da Bíblia, como Noé, também são descritos como pessoas justas e que agradaram a Deus, mas apenas Enoque é descrito como alguém que foi arrebatado diretamente por Deus sem passar pela morte. Essa singularidade faz de Enoque uma figura de grande interesse e também de grande mistério. Quando Gênesis fala que Enoque não foi mais visto, nos apresenta o primeiro grande mistério de sua vida, seu destino. Ao contrário de todos os outros homens na Bíblia, Enoque não morreu de maneira natural. Em vez disso, foi tomado por Deus. A tradução exata do original hebraico aqui pode sugerir que Enoque foi arrebatado diretamente para o céu sem experimentar a morte. Esse evento é uma das razões pelas quais Enoque se tornou uma figura tão enigmática. Mas o que exatamente aconteceu com ele? A Bíblia não entra em muitos detalhes sobre seu arrebatamento, deixando um espaço para interpretações. No entanto, em Hebreus 11:5, Enoque é citado como um exemplo de fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado, para não ver a morte, e não foi encontrado porque Deus o arrebatou. A fé de Enoque foi tamanha que ele agradou a Deus de tal forma que Deus decidiu poupá-lo da morte. A história de Enoque nos fala sobre o poder de uma vida dedicada a Deus, mas também sobre como Deus pode agir de maneiras que fogem à compreensão humana. O fato de Enoque ter sido tirado dessa vida terrena sem passar pela morte normal é um lembrete de que o plano divino é muitas vezes além da nossa compreensão. Ao longo da história, Enoque tem sido lembrado como um exemplo de fé. No Novo Testamento, especialmente em Hebreus 11, ele é citado como parte da galeria dos grandes heróis da fé. O autor de Hebreus destaca Enoque como alguém que viveu de maneira justa, sem ver a morte, justamente por causa de sua fé em Deus. Além disso, o apóstolo Judas também faz referência a Enoque. No versículo 14 de Judas, ele menciona uma profecia atribuída a Enoque. Eis que o Senhor veio com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e convencer todos os ímpios de todas as suas obras de impiedade. Essa citação remete a uma tradição mais antiga e, curiosamente, não está presente nos livros canônicos da Bíblia, mas sim em um texto apócrifo, o livro de Enoque.
Agora, chegamos a uma das partes mais interessantes dessa história, o livro de Enoque. Embora não esteja incluído no cânon da Bíblia judaica ou protestante, o livro de Enoque é considerado um dos textos apócrifos, ou seja, escritos antigos que não foram reconhecidos como parte da Bíblia oficial. Ele é, no entanto, altamente valorizado em algumas tradições religiosas, especialmente nas igrejas etíopes e em outros ramos do cristianismo oriental. O livro oferece uma visão fascinante sobre o mundo antes do dilúvio e sobre a figura de Enoque. Ele é composto por várias seções, cada uma abordando diferentes aspectos da história de Enoque e revelações que ele recebeu de Deus, com destaque para suas interações com anjos e visões do julgamento divino. O livro descreve um período que antecede o dilúvio, um tempo de grande corrupção e decadência na Terra. O cenário que ele pinta é muito mais complexo do que o que encontramos nas narrativas tradicionais de Gênesis. Um dos principais temas do livro de Enoque é a descrição do mundo pré-diluviano, ou seja, o mundo antes do dilúvio de Noé. De acordo com o livro, a humanidade não só estava imersa em pecado, mas havia sido corrompida por seres celestiais, os vigilantes, que desceram à terra e tomaram mulheres humanas para si. Uma das seções mais importantes do livro é o livro dos vigilantes, que descreve a queda desses anjos rebeldes. Em Gênesis 6:1-4, é mencionado que os filhos de Deus, os anjos, tomaram as filhas dos homens como esposas. E desses relacionamentos nasceram os Nefilins. O livro de Enoque expande essa narrativa e dá detalhes mais específicos sobre os anjos que desceram à terra, liderados por Azazel e Semiasa. De acordo com o livro, esses anjos não apenas corromperam a humanidade, mas também ensinaram as artes secretas que desafiaram a ordem divina. A violação do céu e da terra era considerada um dos maiores pecados possíveis, e a corrupção dos anjos sobre a terra precipitou o castigo de Deus. Em resposta a essa situação, Enoque, como um profeta escolhido, tem visões do céu e é incumbido de interceder por essas entidades. Enoque é levado aos céus por um anjo para ver os julgamentos de Deus sobre os vigilantes. Em uma das partes mais dramáticas do livro, Enoque se vê diante do trono de Deus, onde os vigilantes são julgados por suas transgressões. Azazel, um dos principais anjos caídos, é particularmente castigado e lançado em um abismo profundo como punição por sua corrupção. Ele é preso até o momento do juízo final. Já os Nefilins, os filhos dos vigilantes e das mulheres humanas, são descritos como seres monstruosos que criaram grande destruição sobre a terra, sendo então aniquilados nas águas do dilúvio como uma forma de purificação. Além da narrativa sobre os vigilantes e os Nefilins, o livro de Enoque contém também uma série de visões proféticas. Enoque tem sonhos e visões do juízo final, onde todos os ímpios e corrompidos serão julgados e castigados. O livro das parábolas, outra seção importante do livro, descreve a vinda de um filho do homem, uma figura messiânica que trará justiça e salvação. Essa figura é muitas vezes interpretada como uma referência ao próprio Messias, antecipando a chegada de Jesus Cristo. É interessante notar que o livro de Enoque fala sobre os anjos do juízo, que estão aguardando o momento para purificar a terra. Enoque também tem uma visão do reino de Deus, onde os justos são recompensados e os ímpios são destruídos. Essa visão profética no livro de Enoque influenciou profundamente o cristianismo primitivo e também outras tradições, como o zoroastrismo. Embora o livro de Enoque tenha sido rejeitado pela maioria das tradições cristãs e judaicas como apócrifo, ele teve grande influência, especialmente entre os primeiros cristãos. Escritos de autores como São Paulo e São Pedro demonstram que o livro de Enoque foi amplamente conhecido.
No Novo Testamento, em Judas 1, 14 e 15, é feita uma citação direta do livro, o que demonstra seu impacto. O livro também é citado em textos judaicos antigos, como no Talmud. Além disso, a visão de anjos caídos e o conceito de um juízo final em Enoque moldaram muitas das tradições apocalípticas que surgiram mais tarde, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. As ideias sobre o arrebatamento, a vinda do Messias e o juízo final que são exploradas no livro de Enoque influenciaram as doutrinas de várias seitas e movimentos religiosos. O livro de Enoque, embora não faça parte do cânon bíblico, contém visões e ensinamentos que continuam a fascinar estudiosos, teólogos e crentes ao redor do mundo. Ele amplia a história de Enoque, tornando-o uma figura central, não apenas como um homem justo, mas como alguém que recebe revelações sobre o destino do mundo e da humanidade. As questões de justiça, julgamento e redenção que o livro levanta ecoam em muitas das principais tradições religiosas, tornando Enoque uma das figuras mais complexas e misteriosas da literatura bíblica. Além disso, a descrição detalhada do mundo pré-diluviano, com seus anjos caídos, nefilins, e a corrupção que tomou conta da terra, oferece uma perspectiva diferente da tradicionalmente conhecida em Gênesis. O livro de Enoque é um convite à reflexão sobre os limites da moralidade, a interação entre o céu e a terra e os mistérios que envolvem os primeiros tempos da humanidade. O fato de Enoque ter sido arrebatado por Deus sem morrer o torna uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia. Sua história é um mistério que continua a fascinar estudiosos e teólogos. A razão por trás desse arrebatamento não é totalmente clara, mas muitos acreditam que Enoque foi uma espécie de precursor do que mais tarde aconteceria com outros personagens bíblicos. A ideia de ser arrebatado, sem passar pela morte, teria uma grande influência na compreensão cristã do que significa ser tomado por Deus. Ele também é visto como uma imagem do que muitos acreditam que acontecerá com os justos no fim dos tempos, como se fosse um tipo de antecipação da ideia do arrebatamento. Enoque é uma figura que desafia nossa compreensão tradicional da vida e da morte. Ele não é apenas um exemplo de fé, mas também um enigma que aponta para a possibilidade de uma vida profunda e direta com Deus. Seu arrebatamento sem a experiência da morte levanta questões sobre o que significa viver de maneira justa aos olhos de Deus e como Deus pode agir de maneira surpreendente em nossas vidas. O legado de Enoque, especialmente com o livro de Enoque, é uma lembrança poderosa de que há muito mais no plano divino do que aquilo que podemos ver. Enoque nos ensina sobre fé, obediência e sobre como é possível viver em harmonia com Deus em um mundo muitas vezes corrompido pela iniquidade. Agora que você conheceu mais sobre a história de Enoque, seus feitos e o impacto do livro de Enoque, queremos saber o que você pensa. Você já conhecia esses detalhes sobre a vida de Enoque? O que acha das profecias e revelações contidas nesse texto tão misterioso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a espalhar conhecimento e mantém nosso canal sempre ativo com conteúdos como esse. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos continuar explorando juntos as grandes histórias bíblicas e suas lições. Até a próxima, e que Deus abençoe sua jornada de fé e conhecimento.